Olá, meus amigos. Estamos começando mais um programa do Recorte Jurídico. Hoje eu tenho a presença da doutora Yara Borges, advogada especialista em BPC Loas. O assunto de hoje é um assunto muito importante para você que já advoga e também para você que é leigo e quem sabe vai entender um pouquinho sobre como funciona o BPC, quem tem direito, quais os documentos necessários. Então, fica até o final que esse programa promete trazer aí insights maravilhosos. E a gente não pode esquecer também de falar um pouquinho de quem apoia esse programa. Quero agradecer o apoio da Má Internet, responsável por fornecer toda a internet do estúdio Piauí Connect. O apoio também da Ágora Jurídica, uma das maiores comunidades da área jurídica aqui do nosso estado do Piauí. E também a todos os colaboradores que fazem o estúdio Piauí Connect. Meu amigo Lauro, que está hoje aqui no comando, na operação, nos ajudando. Meu amigo também Pedro Cria, responsável por todo o design visual, identidade do Recorte Jurídico. E depois de praticamente 30 dias, retornamos às nossas gravações com uma pegada diferente, uma pegada mais ampla. E para começar com o pé direito, eu trouxe aqui uma pessoa muito importante, que por sinal não era do Piauí. A gente teve essa oportunidade de trazer grandes conhecimentos de um estado aqui vizinho da gente, para falar um pouquinho sobre um assunto muito importante que é a doutora Yara. Doutora Yara, seja muito bem-vinda ao Recorte Jurídico e fico muito feliz por ter aceitado o nosso convite para falar sobre um assunto tão importante. Muito obrigada, boa tarde. É uma enorme satisfação estar aqui, podendo fazer parte, né, e levar às pessoas que mais precisam a informação de um benefício tão importante, né, para a sociedade em geral. Quero agradecer a oportunidade, estou muito satisfeita e feliz por estar aqui e aí vamos embora levar informação para essa galera. Perfeito. Gente, eu acho muito massa essa galera que tem sotaque diferente, né? Eu fico me achando assim um entrevistador da Globo, né? Doutora Yara, fala pra gente como é que começou essa trajetória na advocacia. Foi um dom? Já tem alguém da família? Explica pra gente como é que tudo começou. Eu acho assim que advogar é primeiro um dom, né? Porque trabalhar nessa área é você resolver problemas diariamente, né? Porque quem procura advogado? Quem está com sérios problemas, né? Entra patrimoniais, entra relação familiar e por aí vai. E eu sempre tive essa vontade de fazer esse curso de Direito, né? Assim, não me via em nenhuma outra área. Primeiro, eu odeio matemática, né? Já começa por aí. Então, tinha que ir para a área de Humanas. E aí, eu fui agraciada com essa oportunidade de poder realizar o curso de Direito, né? E cheguei, já foi um pouco tardio, já comecei a iniciar o curso já com 26 anos de idade, né? Já fica aqui a primeira dica, que nunca é tarde para começar. E só agradecer a Deus por ter chegado até aqui. Pronto, excelente. A doutora é de Campina Grande, né, do estado da Paraíba. Como é que caiu aqui no Piauí mesmo? Explica pra gente isso daí. Mais uma coisa, tome novidade, né? Isso mesmo, assim, meu esposo, ele trabalha em uma empresa privada e foi transferido. E aí, cheguei aqui de paraquedas e, de imediato, fui muito bem recebida pelo estado, né? Pela capital, Teresina. Colegas me abraçaram, fui agraciada com grandes amizades e elevando aí o nível de trabalho, levando o melhor para as pessoas. Uma coisa que eu fico sempre curioso em saber, quando são pessoas de outros estados, é sobre a questão da adaptação. Como é que foi o processo para você se adaptar? Porque, querendo ou não, por mais que seja uma região bem próxima, mas são culturas diferentes, né? Como você mesmo falou, são pessoas diferentes, às vezes não tem nenhum familiar. Como é que funcionou a questão da adaptação da Yara Borges e a adaptação da doutora Yara Borges como advogada? Inicialmente, quando eu vim pra cá, eu vim sem saber como seria, né? Porque, como você falou, são culturas diferentes, locais diferentes, a gente não conhecia ninguém, nunca tinha vindo aqui, até o estado, não conhecia. Uma coisa que tem que ser falado, né? É a quintura daqui, não tem como não falar. Chegamos no ano passado, que foi, segundo os especialistas, um dos anos mais quentes, né? Daqui. Pegou o berro, bro. Pegamos então, assim, acho que foi assim, ó, ou você vem, ou você fica, ou você volta. Então, a gente tinha que ficar, né? E adaptação, cada mês que foi passando, fomos conhecendo colegas abraçando, apoio de um, apoio de outro, né? E foi difícil, né? A comida é um pouco diferente, Sim. Os sabores são diferentes, né? Aqui tem o famoso Maria Isabel lá, a gente nem sabia o que era. Então, mas é isso, adaptação. E hoje eu vou pra lá e digo, opa, vou pra minha casa, vou pra minha Teresina. Excelente. Eu, como
um jovem operador jurídico, assim me considero jovem nesse mundo, eu gosto muito de colher informações sobre o início da carreira de todo mundo. Eu acredito que a principal biografia do sucesso é você conversar com pessoas que já passaram por determinadas dificuldades, conseguiram superá-las, né? Não é nem conseguir superá-las, eu acredito que o sucesso ele é um trabalho constante. Então eu digo que a gente está em constante superação, né? A gente não pode utilizar o termo que superou. Mas fala para mim como é que foi, por exemplo, o início da jornada. Você ainda consegue se lembrar, por exemplo, Kennedy, meu primeiro cliente, cheguei a estagiar ou não? A prova da OAB eu fiz durante a faculdade, só fiz depois. Como foi conciliar trabalho com família? Porque, querendo ou não, a advocacia ela é um pouco complexa, não é uma profissão muito simples, né? Assim, a se falar. Fala pra mim como é que foi esse início. Olha, eu acho que, no geral, todo mundo que acaba de se formar em direito tem essa dificuldade, né? Porque a faculdade, ela não nos forma advogado, ela nos transforma em bacharéis em direito, né? Então, quando a gente inicia na nossa jornada de trabalho na área do direito, tem dificuldades. A gente começa a pegar o token. Quando pega o token, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu protocolo? Então, tem essas dificuldades. Mesmo tendo estágio, você tem pouco acesso a esse conteúdo direto, né? E eu tive essa dificuldade também. Comecei a advogar, disse, é isso que eu quero, vou pra cima com tudo. E quando eu comecei mesmo a advogar, eu comecei a pegar todas as áreas, né? Não sabia que eu queria o previdenciário, mas necessitaria de um tempo para que você se especializasse mais, né? Porque a gente sai da faculdade bacharel Sim, e clínico geral, né? sim. E aí precisa aprofundar um pouco mais para conhecer os benefícios previdenciários, os requisitos, enfim. E cada caso, para mim, era uma alegria, né? Parecia que eu ia explodir de felicidade, né? E aí, o meu primeiro caso foi um caso de uma senhorinha que já vinha há muito tempo tentando um benefício e não conseguia. E aí, eu peguei o caso dela. E ela tinha uma renda alta, né? Porque o BPC tem uns requisitos, ela tinha uma renda a maior. E aí, eu disse, vamos pra cima. Então, peguei o caso dela, dei entrada. Já veio negado de imediato, porque se tem renda, já nega imediatamente, nem vai para análise de mérito. Eu disse, então vamos fazer o recurso. E no sede de recurso a gente conseguiu, né? E fez as técnicas a serem feitas e conseguimos o BPC dela, e foi um dos casos que mais me marcaram. Ficou registrado assim na mente, né? Isso. Pronto, perfeito. Aqui em Teresina, você consegue se recordar o primeiro caso? O primeiro caso daqui de Teresina consigo, sim, muito bom também. Foi, inclusive, com parceria, né? Uma amiga me indicou essa cliente. E ela também tinha renda, né? Era um BPC autismo. Ela tinha renda e também do mesmo modo. Só que o dela, diferente da primeira cliente, não foi indeferido de imediato. Protocolei, fez a perícia, e aí fui intimada pela INSS, né? Que é um cumprimento de exigência que se abre para comprovar que ela não tinha renda. E aí, fiz o procedimento correto, ela já fez a perícia social, a médica, e passou para a perícia social. E quando foi fazer a perícia social, não fez porque estava acima da renda, né? E foi intimada. Quando foi intimada para fazer essa correção dos dados, informar se realmente tinha renda, eu fiz um procedimento interno, protocolei, informando que as rendas dela estavam dentro da renda per capita familiar, e aí acabou que ela deferiu o BPC dela sem sequer ir para a segunda perícia. Então, assim, o procedimento foi feito, tão bem feito, que não precisou sequer ela ir passar pela segunda perícia. Ótimo. Você citou aí 2 vezes algo que eu achei interessante, né? A questão da renda. Antes de eu perguntar o porquê que ela interfere, eu queria entender assim mais o que é BPC. BPC Loas, correto? Isso. Explica pra gente o que é isso. O BPC Loas, você já começa, né? BPC é um benefício de prestação continuada, né? E o Loas é uma lei orçamentária, né? Assistencial social. O que significa? Esse benefício são para pessoas de baixa renda, tá? A renda per capita familiar é 1/4 do salário mínimo. Então, é o requisito principal, né? Que é a renda per capita familiar, que aí passou dessa renda, tem direito a benefícios, mas aí já fica outras questões a serem analisadas, não mais a renda. Entendi. Então, hoje, por exemplo,
quem seriam as pessoas que teriam direito a esse benefício? Existe algum critério, assim, requisito? Isso. Os dois principais requisitos para o BPC-Loas é a deficiência, certo? E o requisito de miserabilidade, que é exatamente essa renda per capita familiar. Não se analisam muito o que a deficiência em si, né? A deficiência, ela é o conceito do LOAS. O que se analisa maior são as limitações, é o ponto mais importante do LOAS, né? Se é muito perguntado quais as doenças, mas é um rol exemplificativo que se tem, que por exemplo, o autismo, o retardo mental leve, né? O câncer, são exemplos, doenças, né, exemplificativas, mas tem que ser analisado cada caso ao caso para analisar a questão da limitação. Entendi. Então funciona como se fosse um salário que você vai ficar recebendo mensal. Existe um valor taxado, fixado? Como é que funciona esse valor que ela vai estar recebendo? O BPC-Loas, ele é de um salário mínimo mensal, certo? Não tem 13º salário, porque ele é um benefício assistencial, né? Ele é temporário? Ele é fixo? Como é que funciona? Esse benefício, ele passa por uma revisão a cada 2 anos, porque tem que se manter os requisitos, certo? Tem que se manter a deficiência e manter a renda familiar per capita, certo? A miserabilidade, que é assim que se fala no conceito. Então, se em algum momento quem recebe o BPC-Loas voltar, né, não ter mais deficiências ou limitações, ou a família melhorar de vida e essa renda per capita subir, então vai passar por uma revisão e possivelmente vai ser cortada esse BPC. Ótimo. A gente entrou em 2 quesitos, né? A parte da deficiência, esse aqui eu não vou nem falar sobre a questão de idade, mas tem a miserabilidade, né? Como é que funciona a questão da idade? Existe uma idade mínima para eu poder dar entrada? Ou, por exemplo, tenho 18 anos, minha família está passando por uma condição extrema de miséria, eu com 18 anos posso dar entrada ou é necessário algum tipo de contribuição anterior, alguma comprovação? Como é que funciona isso? Esse benefício, ele não precisa de contribuição. Na verdade, é um dos requisitos também, né? Não estar contribuindo para o INSS. Esse benefício não é pago pelo INSS, não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, que quem paga é o governo federal, é o Tesouro Nacional. Então, quem administra é o INSS. Por isso que, em regra geral, tu diz, é um benefício previdenciário porque está lá, né, na organização do INSS, mas quem paga é o governo federal, né? E aí não tem limite para pedir, não tem idade mínima, né? Tanto que hoje em dia pessoas com crianças com 2 anos, portadores de autismo, né, que é o TIA, tem benefícios, esse benefício LOAS, né? Do mesmo modo, gente com 50, 55, 60 e, inclusive, né, tem aí a questão também do BPC LOAS idoso, né? Que esse não necessita de deficiência, apenas de 65 anos de idade, né? 65 anos de idade e a renda per capita familiar. Então, se eu tenho um idoso na minha família e a renda per capita me proporciona da entrada no LOAS, né, no BPC-Loas, então essa pessoa teria grande chance aí de conseguir esse benefício, correto? Correto. É uma boa, né? É uma boa, sim, é muito bom, né? A maioria dos idosos, assim, dos idosos não, a maioria das pessoas que não contribuíram a vida toda, aí diz, eu me aposento com 65, mesmo sem contribuir. É esse benefício assistencial, não é uma aposentadoria, porque não vai te dar 13º salário, nem vai gerar pensão por morte, né? Então, quem é aposentado, deixa a pensão por morte para menores ou incapazes. Já o BPC-Loas, não. É para uso da pessoa em vida. Entendi. E como é que faz para solicitar esse benefício? O primeiro passo a ser tomado? O primeiro passo tem que estar cadastrado, né, no cadastro único. Alguns conhecem como CRAS, que é aquele mesmo cadastrozinho do Bolsa Família. Sim. Então tem que estar cadastrado lá, certo? E em seguida pode dar entrada no próprio INSS. No entanto, pode também advogados dar entrada, como também alguma pessoa que tenha uma procuração pode fazer esse requerimento junto ao INSS. Aí você faz esse procedimento e aí havia o que? Ele é administrativo, judicial? Isso. Se faz administrativo e caso tenha algum indeferimento,
né? Que é o que mais acontece, infelizmente, e a gente recorre para o judicial. Então é importante a gente esclarecer que a presença de um advogado nessa solicitação é de extrema importância, né? Até pela questão que você falou que tem muito deferimento. Acredito que essa questão das comprovações, né, que tem que ser utilizado. E hoje, por exemplo, Kennedy, eu tenho 65 anos, já tenho aqui acesso no CRAS, quero dar entrada no BPC. Leva algum tempo para ele começar a receber, para esperar essa resposta, saber se foi deferido, indeferido? Como é que funciona hoje esse Isso, processo? leva sim. Ao dar a entrada no INSS, eles têm um prazo, né, para analisar aquele teu pedido, né? É em torno de 60 dias. Eles estão analisando o teu pedido. Então, a partir do deferimento do pedido, o INSS vai implantar aquele benefício, né? E aí leva mais em torno de 30 dias para o primeiro saque. Mas a notícia boa é que você já começa a receber desde o momento que você deu a entrada. Interessante. Você falou que pessoas com autismo com 2 anos, né, têm direito, e eu fiquei aqui me indagando, mas outras pessoas podem fazer essa solicitação, pela pessoa? Como é que funciona isso? Sim, no caso do menor, né, quem representa são os pais. Então, o menor ele é representado pelo pai, mas é tudo feito em nome da criança. No caso daquele idoso, que geralmente acontece muito, por exemplo, analfabetos, que não entendem muito como realiza esses procedimentos, um filho, algum parente ali, pode fazer essa solicitação por ele? Sim, desde que tenha procuração pública. No caso, faz a procuração e aí É, pode fazer a solicitação. isso. Pronto. E os documentos que são necessários para fazer essa solicitação? Existe algum roteiro ali a ser seguido? Ó, Kennedy, os documentos que a gente vai precisar são esses, esses e esses. Isso. No caso do BPC deficiente, os documentos pessoais, né? Se tiver muita gente morando na casa, é levar o documento todo familiar, certo? E o pulo do gato, né? O laudo médico, muito bem esclarecido. Entendi, perfeito. E no caso do idoso? No caso do idoso, como não é deficiente, não vai necessitar levar laudo médico, somente dar entrada com os documentos da família. Pronto. Doutora, uma pergunta que eu queria lhe fazer. Você é da Paraíba, né? Atualmente você está atuando aqui no Piauí, mas eu acredito que por lá muitas pessoas também chegaram ali procurar para fazer a solicitação desse benefício ou para tirar as dúvidas. Uma pessoa que é do outro estado, ela teria como, por exemplo, fazer a contratação de um advogado como você, que está em Teresina, para conduzir esse procedimento? Ou não? Fica limitado somente os advogados daquela região, daquela cidade, daquele estado? Como é que funciona? Não, hoje em dia, ainda mais, né, com tudo no online, qualquer estado, qualquer advogado de qualquer estado pode ser contratado, porque o INSS ele é um ente federal, né? Então, o mesmo aplicativo que a gente usa aqui, o mesmo sistema que eu uso aqui no Piauí, eu uso na Paraíba. Como, por exemplo, hoje eu tenho um escritório aqui, em Teresina, e tenho escritório na Paraíba. Eu advogo aqui e eu advogo lá. Como também advogo nas cidades vizinhas, né? Nos estados vizinhos. Eu tenho aqui processos em Timon, tenho processos no Pernambuco, tenho no Rio Grande do Norte e por aí vai. Então, a gente daqui consegue atender em qualquer lugar do estado, do Brasil. Entendi. Você falou sobre a questão de 2 escritórios. Já achei interessante. Olha as coisas melhorando aí, ó. Ó, e eu acho até que eu sou suspeita a falar sobre isso, a questão da presença no digital. Eu gosto muito, sou amante. E acompanhando as suas redes sociais, eu vi que você está tendo um crescimento até que rápido. Conta pra gente aí o segredo, doutora. O que você está fazendo? Qual a estratégia? Tem alguém por trás desses bastidores? Explica pra gente como é que tá funcionando essa estratégia de posicionamento no digital, da doutora Yara Borges. Olha só, eu costumo falar que a gente não cresce sozinho, né? E quando eu vim pra cá, pra Teresina, eu disse, pronto, e agora? Eu não conheço ninguém, né? Porque na Paraíba eu conheço muita gente, eu tenho uma história lá. E ao chegar aqui, eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Mesmo chegando a ajuda de pessoas, a gente conhecendo aqui, conhecendo ali, mas é muito lentinho e a gente precisa de correr, né? De crescer. E aí foi onde eu encontrei, né, o marketing, nosso amigo aqui da Metric, e só agradecer porque as portas vêm se abrindo grandiosamente. Então você acha que o marketing associado a uma profissional, né, que entende muito sobre o assunto, é uma combinação que dá super certo?
Eu estou aqui, né, a prova viva, né? Estou aqui. Então, eu acho que sim, dá certo. Não, uma equipe boa, treinada, né, qualificada, não tem como dar errado. O que eu ia perguntar para a doutora, que aqui já passaram diversos advogados pelo recorte jurídico, nos bastidores a gente sempre fala muito sobre estratégias. A gente não usa nem termo captação, né? Porque é um termo que eu acho não é interessante a gente utilizar no nosso meio. Mas eu pergunto para todos eles, né, que utilizam uma estratégia de marketing como agência ou quem sabe como uma pessoa específica nisso. Qual é a sensação daquele primeiro cliente captado por esse serviço? Porque querendo ou não, a gente fica um pouco aflito, né? Saber, eita, será que vai funcionar? Investir, é algo novo para mim. Conta pra gente como foi a sensação do primeiro cliente, como foi que ele chegou até você. Explica pra gente um pouquinho. Olha, eu não me lembro mais, vou ser sincero, do primeiro cliente que entrou em contato comigo através da agência, né? Mas se eu me lembro, que eu digo, é sério, tá acontecendo. Eu fiquei, né? Até comentei com eles, gente, já 3 pessoas falaram comigo, acontece, é verdade. É real. É, E as olhinhas, trim, trim. isso vai dar certo. Não, não, se um já falou comigo, 2, 3, não, já tô tudo certo, tô satisfeita. Então, depois que a pessoa começou a falar comigo, rapidamente eu fechei contratos, né? Assim, fui nas pessoas, atendi, deu certo. E só o conhecimento que a gente adere é muito bom, é maravilhoso. Então, eu não recordo do primeiro cliente, mas eu recordo a sensação, que foi, fiquei, assim, abismada da veracidade. O digital, ele não é mais uma opção, né? Antigamente, a gente até podia optar entre ficar só no off, a pessoa, não gosto muito de digital, não gosto muito de redes sociais. A gente percebe hoje até grandes empresas, né? Vi agora recente um vídeo da Magazine, da Magalu, né? Que é aquela inteligênciazinha artificial, que é a logozinha deles, ultra realista, né? Já utilizando as ferramentas que a gente tem de inteligências artificiais, ou seja, tentando tirar aquela sensação de apenas empresa, né? E também associar ali algo mais humano. Costumo falar que a gente não vai ficar publicando, bebendo cerveja, churrasco, porque não é isso que os clientes querem ver, né? Eles querem ver um humano, a doutora Yara, falando sobre BPC Luas, mostrando as transformações que ela consegue na vida das pessoas, mas trabalhando essa parte mais profissional. Então, eu acredito que o digital ele é muito importante e quem não está realizando, não está atrás de um profissional para estar fazendo o seu tráfego, a sua distribuição de conteúdo, está deixando aí praticamente muito dinheiro na mesa, né? A advocacia ela tem que ser vista como um negócio, afinal é um negócio. E esses procedimentos digitais, essas estratégias, elas são praticamente obrigatórias ter. Doutora, o nosso programa, a gente conseguiu falar aqui muita coisa sobre o BPC Luas. A gente falou sobre a diferença da aposentadoria, que é aquela que você contribui, para aquela que o idoso de 65 anos utiliza e não recebe. E eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, eu queria só que você me tirasse a dúvida dessa questão aqui dos 65 anos. Então, por exemplo, eu tenho 65 anos. Esse benefício eu vou ficar recebendo ele até a data da minha morte? E aí, após, por exemplo, eu venha a falecer, os meus sucessores não teriam direito a isso, corretamente? Pronto. Sim. Em relação ao autismo, nós temos hoje aí vários níveis de autismo. Existe alguma classificação para saber quem tem direito ou não? Não, não tem. Eu vou assim, deixar mais clara a questão do BPC idoso, né? Uhum. Porque, como eu já falei, né, anteriormente, BPC idoso não precisa ser deficiente, só basta ser idoso e a renda per capita, 1/4 salário mínimo, né? Do mesmo modo, não pode melhorar a renda. Porque o que é que o Estado fala? Ó, a família, ela tem a obrigação de cuidar do seu ente, Entendi. certo? Então, se a família tem condições de prover financiar, né, o teu ente, Uhum. é dever da família. Mas aí a família não tem condições, né, então o Estado, ele acolhe. E aí é isso, o BPC idoso também tem que se manter a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo. Não pode ultrapassar. Então, a regra é essa. Ele não está aposentado, né? Então, tem que manter a renda per capita, né? E a idade já tem. Então, tem que deixar isso muito claro, porque, às vezes, vamos lá, um filho arruma um trabalho e aí ganha 5 salários. Aí ele vai no cadastro único e o filho está no cadastro único. Então, possivelmente, o BPC idoso dele vai dizer, epa, você não está dentro da renda per capita familiar, né? E aí, quanto ao autismo, olha,
o autismo, ele foi incluído, né, como deficiência intelectual, né? Infelizmente, em alguns juízes dizem que o autismo leve, ele não cabe, né, não cabe BPC-LOAS. Mas aí fica aquela divergência, né? E é isso aí a importância de um advogado especialista acompanhando o processo. Por quê? Porque às vezes a própria família não observa as dificuldades e limitação do filho. Então é aí onde a gente vai indagar o pai e a mãe para acompanhar, para que na hora da perícia fique claro para o perito. Porque veja só, o perito ele não sabe da tua realidade. Sim. Né? Para você ter direito ao benefício, você vai passar por perícias, peritos, né? Então essas pessoas vão te avaliar. E se eles verem que você não tem aquela deficiência, eles não vão conceder teu benefício. Então é importante que tenha um especialista acompanhando, porque aí vai levar os pontos principais para o perito analisar. Entendi. Essa questão do perito, ela vai até a residência da pessoa ou é lá dentro do próprio INSS? No primeiro momento, tudo é feito no próprio INSS. O que eu costumo falar que é uma vantagem a mais. Porque tudo que é lá é declaratório, né? Com exceção da deficiência, que tem que ser comprovada. Mas os demais são declaratórios, né? E aí o perito não vai à residência. No entanto, quando vai para o judicial, sim, o perito vai até a residência para analisar melhor o caso. Uma coisa, doutora, que eu achei muito interessante, que a gente estava conversando aqui antes de iniciar o nosso programa, vi você atendendo um cliente, a forma como você abordava, né, uma forma praticamente bem formal, assim, e você falou que às vezes tem que fazer essa adaptação, porque o juridiquês às vezes não é compreendido por um idoso, por exemplo, de 65 anos, que vem lá de uma zona rural. Como é que funciona esse atendimento humano da Yara em relação a esses benefícios? É isso mesmo. O nosso escritório, a gente prioriza, né, esse atendimento humanizado. Quando o cliente entra em contato com a gente, ele tem interesse em saber como funciona o benefício, de dar entrada no próprio benefício, a gente, por muitas vezes, vai até o cliente. Isso porque essas crianças, por exemplo, que são autistas, já passam por terapias. Essas mães já vivem andando atrás de médicos, já andam muito, já estão sobrecarregados, né? Então, até mesmo já para já começar contribuindo naquela trajetória, a gente já vai à casa da pessoa, já analisa como é que é a questão social, já analisa a renda per capita familiar, quantos moram ali, para já ir construindo nosso processo e assim ajudar mais nas nossas chances de ganho, né? Em relação às barreiras, porque assim, eu vejo muita gente que tenta realizar esse benefício, na maioria das vezes não é deferido. O que impede deles, por exemplo, é algo muito complexo a ponto de uma simples pessoa não conseguir solicitar? É umas dificuldades, é um tema muito importante a ser trazido, por quê? Porque a pessoa que vai dar entrada nesse benefício, às vezes sequer tem smartphone. Hoje em dia, todo mundo tem, mas veja só, primeira coisa que tem que ser feita aqui para dar entrada nesse benefício tem que transformar o documento todos em PDF. Então, já começa daí a dificuldade. Tem que ter, às vezes, a senha do BNSS, que às vezes as pessoas não sabem nem sequer o que é isso. Então, começa daí a problemática, né? E aí, por isso que é importante que tenha um advogado acompanhando, porque além de fazer todo aquele trabalho, já vai marcar as perícias, vai pegar a estratégia de como marcar essas perícias sociais, como marcar a perícia médica, bem como acompanhar. E, inclusive, nosso escritório dá todo apoio, até mesmo a ida dessas pessoas para as perícias médicas, né? Então, tem que ter essa atenção a essas pessoas mais simples, que às vezes não tem sequer como dar entrada nesses benefícios. Perfeito, perfeito. Um atendimento muito humano. E hoje, para contratar, por exemplo, a doutora Yara Borges, para ter esse acompanhamento, como é que funciona? Existe alguma rede social, algum telefone que a gente possa entrar em contato? Isso. Hoje a gente tem aí, né, essas N opções de comunicação, e um deles, né, tem lá o Instagram, que também na link da bio tem o nosso telefone para tirar dúvidas. A gente se mantém à disposição. Deixa pra gente, doutora Yara, que tá assistindo, e aqui também eu que aproveito para fazer essa pergunta, porque como eu lhe falei, né, eu adoro entender um pouco sobre a biografia de sucesso de todos os meus convidados. Hoje, quem é jovem advogado, ou quem está finalizando ali a faculdade, que já sente essa paixão por BPC Lua, por previdenciário, o que ele tem que fazer para conseguir dar os primeiros passos nessa advocacia?
Olha, advogar inicialmente não é fácil, mas a dica que eu deixo é: não desiste, vá em frente, não tenha medo, não tenha vergonha de se expor, não tenha vergonha de entrar em audiência. Os juízes, advogados, todos ali somos todos iguais, né? Vá para cima com tudo mesmo, que o retorno vem. Perfeito. Gente, esse foi um episódio, mais um dos nossos episódios do Recorte Jurídico, e tivemos aqui um assunto muito importante. Eu aproveitei para tirar muita dúvida sobre esse assunto, era um assunto que eu queria há muito tempo abordar aqui. Então você também já aproveita para compartilhar esse episódio com as pessoas que precisam saber um pouco mais sobre como funciona o BPC Loas e como entrar em contato com a doutora Yara Borges. E para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Recorte Jurídico é muito fácil. Basta seguir as nossas redes sociais, Recorte Jurídico, ou lá no meu Instagram também, Kennedy Amorim. Aqui nos encontramos mais uma vez, doutora. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. E já quero também, em outra oportunidade, trazer você aqui para a gente debater um pouco mais sobre BPC Loas. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Recorte Jurídico.